É muito marcante o meu jogo contra o Corinthians em 16, né? Porque eu faço um gol e aquele jogo é uma peça-chave para aquele título em 2016. Eu fiquei 5 meses e 15 dias parado, uma lesão de joelho, arrebentei meu joelho todo. E aí eu nunca tinha disputado na Libertadores. E eu, cara, tem que voltar pra Libertadores, tem que jogar. O Cuca falou, se vira. Aí voltei do intervalo jogando. E aí com 5 minutos do segundo tempo eu já faço o gol. E pra mim, na Libertadores, o Palmeiras vai ser o campeão da Libertadores. Fala, galera! Estou em Belo Horizonte. Mas esse cara de hoje, ele tem história e muita. Levantou caneco, ídolo do Verdão, do Palmeiras. Mas começou aqui em Minas, América Mineiro, depois encerrou a carreira por aqui e a vida dele agora tá boa. Sabe, ele tá tranquilo, olha aquele ambiente de sol, a gente tá escutando até uns passarinhos. Aqui, ó, vamos ver quem tá em casa aqui, ó, vamos ver se vamos bater aqui e ver se... O de casa tá aqui, ó, vamos ver? Opa, chegamos, ó, de chinelo, tranquilo. É a vida hoje. A vida tá boa? Como é que tá? Prazer, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos. Vamos entrando aqui, ó, que a gente já vai vendo as tatuagens, tudo que conquistou aqui no braço. Graças a Deus. É pouco, né? Esses dois brasileiros aqui, né? Tem uma história, né? É legal ter essas marcas, que direto eu olho e falo, caramba, eu conquistei isso mesmo. É saudade? Cara, saudade, assim, de comemorar tudo que eu vivi foi muito gostoso, mas de trabalhar, de continuar no futebol, assim, eu não sinto falta hoje, não. Ó, tô escutando o barulho dos passarinhos aqui, essa vida é boa, né? Cara, aqui é a tranquilidade que todo mineiro gosta, né? Por isso que eu falei, gente, é ídolo do Verdão, mas é aquele mineiro. Você tá comendo pão de queijo? Tá liberado o pão de queijo agora? Tem uns pãozinhos de queijo pra gente. Aí, ó, tá vendo, gente? Agora o pão de queijo tá liberado, não precisa mais ficar naquela dieta certinha ou segue? Cara, eu nunca fui de seguir dieta, né? Sempre me alimentei assim normalmente, mas sempre treinei muito. Então, hoje eu continuo da mesma forma. Como hoje eu como um pouquinho mais de besteira, eu treino ainda mais pra não... Nós vamos mostrar essa vida dele aqui, ó. Vamos entrando aqui. Então, você tá morando pertinho, gente. Não é BH. É perto da Cidade do Galo. E a maioria dos meus vizinhos são atletas, jogam no Atlético, né? Tem muitos jogadores moram aqui no condomínio. E aí já tem a turma boa? Os amigos que moram aqui? A gente encontra, conversa, bate um papo, né? Mas a vida do jogador é muito corrida, né? A gente sabe. Aí eles ficam com inveja da sua vida aqui. Então. Aí eles perguntam, falam, ô, que vida boa que você tá. Fala, é só separar e vir pra essa vida. Tá fácil de resolver. E aqui é seu espaço? Cara, aqui eu passo aqui o tempo todo, né? Pra mim e pros meus quartos aqui, eu sempre tenho que passar aqui. Foi bem estratégico, porque foram muitos anos de dedicação, né? Foi um sonho que eu conquistei. E sempre que eu passo aqui, eu lembro, cara, foi difícil, foi sofrido, mas valeu a pena. E aí você fica recordando as histórias, tudo que eu passei, então é bem gostoso. Quando que você construiu isso aqui, esse espaço? Não, a minha casa ficou pronta em dezembro desse ano. Eu planejei a minha carreira, né? E quando eu programei de parar, que eu já tinha pensado em parar no final de 2024, de 2024, eu comecei a construir minha casa em 2023, para quando minha casa ficasse pronta, fosse a minha fase de transição. Então, minha casa ficou pronta no final de dezembro, e aí eu mudei no momento que eu encerrei minha carreira. Então, isso aqui é recente. Então, sua carreira foi toda planejada. De fato, você queria, com 37 anos, estar aposentado. Foi. Eu, graças a Deus, assim, eu sempre consegui me programar, né, para tudo que eu ia fazer, todos os meus objetivos, meus sonhos. E aí eu planejei o final da minha carreira e graças a Deus que deu certo de encerrar aqui no América e a minha casa ficar pronta. Então, esse planejamento foi muito importante para mim. E aqui é toda a sua história, desde o início, aqui América? Isso, América. Aí eu fui emprestado para Curitiba, né? Fiquei 3 meses no Curitiba, só porque em 2009 a Série C acabava em setembro. Aí o América pegou e me emprestou para Curitiba até o final do ano. Aí depois retornava para o América. Aí fui para o Sport disputar a Série B. Voltei para o América. Fui para o Boa em 2011. Quase subimos com o Boa. Aí retornei para o América, disputei o Mineiro, perdemos para o Galo a final. E aí depois disso eu encerrei e fui realmente para a Portuguesa. Aí fiquei 2 anos na Portuguesa, 2 anos na Croácia.
Aí fui pro Palmeiras, foram 3 anos e meio vestindo essa camisa O Palmeiras do Palmeiras. ficou mais tempo seguido? Não, o que eu fiquei mais tempo seguido foi na China, fiquei 4 anos e meio. Mas no Palmeiras foi onde mais eu tive uma identificação, assim, né? Porque tudo que envolve Palmeiras, pressão, mídia o tempo todo, cobrança por resultado, o que é muito gostoso, né? O atleta gosta disso. E foram 3 anos e meio, assim, bem intensos. E aí meus filhos hoje... São palmeirenses? São palmeirenses, assim, de brigar na escola, de discutir. É bom que eles estão na fase, assim, na fase do Palmeiras, que o Palmeiras ganha tudo. Então tá difícil discutir com o palmeirense, né? Então eles estão só comemorando, curtindo. Aí fiquei 4 anos e meio na China e voltei para encerrar no América. Eu falo que a única coisa que poderia ter estendido minha carreira mais meio ano, talvez, era se a gente conseguisse o acesso, né? Eu voltei com esse objetivo de voltar com a América para a Série A. E aí, se eu jogasse a Série A, eu encerraria minha carreira no Palmeiras, contra o Palmeiras no Allianz. Aí seria minha despedida. Imagina? Eu queria fazer minha despedida dessa forma. Não aconteceu e sou grato a Deus também por isso, porque tudo que aconteceu na minha vida foi permissão dele, eu sou bem grato. Você tem vontade de fazer um jogo de despedida, alguma coisa assim ou não? Não, porque até minha despedida foi planejada, né? Não foi assim de uma hora para outra. Então o América fez toda a despedida para mim, eu joguei aquele jogo sabendo que era uma despedida, fiz um gol, então foi marcante minha despedida e não tem a necessidade de fazer esse jogo só para anunciar. Que legal. E aqui tem alguma... Isso aqui é chuteira de quê? Então, porque eu treinava com uma chuteira e jogava com a outra, né? Então essa foi minha última chuteira de treinamento. E a de cima aqui foi a última de jogo. A última chuteira de jogo. E aí é chuteira da conquista do Paulista, quando eu tava na Lusa, e aqui foram as chuteiras todas de conquista, né? Essa aqui do campeonato de 18, do brasileiro. Esse é o brasileiro de 18 aí, galera, ó, palmeirense, a chuteira de 18. Do último jogo de 18. A de 16 eu joguei pra torcida e eu me arrependo até hoje disso. E o cara me manda mensagem no Instagram. Devolve, você que tá com a chuteira dele, devolve, que ele quer guardar. Eu troco por camisa, troco por... E ele não te dá? Ele ainda não decidiu trocar, não. Não quer trocar, amigo? Vamos fazer quem sabe? Implorar pra ele, ó, volta, ele quer colocar no acervo dele a chuteira. E foi um campeonato que você fez gol, né? 16 eu fui muito bem também. E no jogo do título eu dei assistência pro gol do título, então seria legal ter, mas eu entendo também ele, o cara é um colecionador. Você deu 2 pares? Dei. Se tivesse ficado com podia ter manejado a troca. Emoção de jogo e tal, acabei jogando e foi legal, tá bem cuidada também, tá bem cuidada. É legal. E aí a chuteira dos títulos que eu conquistei na China, né, e do meu último jogo lá na China também, que foi muito legal, a despedida que fizeram pra mim lá também foi algo assim incrível, que eu nunca vou esquecer. Muito diferente jogar na China e jogar no Brasil? Qual que é a diferença? Assim, a nível técnico, né, tem sim ainda uma diferença, mas eu acho que o principal a diferença da China é a maldade de jogo, né? O futebol lá, querendo ou não, ainda é recente, né? O país vive o futebol assim há pouco tempo. Então aquela malandragem de jogo, de uma movimentação e tudo, ainda eles tendem a aprender. Mas eles sabem, tem muita boa técnica, usam as duas pernas muito bem, passe muito bom, mas ainda falta essa parte de malandragem do jogo e, para mim, o principal, a parte física. Culturalmente, é do chinês ser um pouco mais franzino, mais baixo e tal. Então isso acaba prejudicando eles um pouco. Mas cada vez mais eles têm evoluído e acredito que o futebol chinês vai melhorar ainda mais. E o carinho é diferente? A torcida brasileira? Cara, é incrível. Eu tenho vários quadros. Isso aqui foi tudo de torcedor que me deu. Eu tenho vários quadros guardados. Assim, eles são realmente muito apaixonados, eles gostam bastante de futebol. Só que não é aquela coisa doentia. Eles vão pro jogo para te assistir como se fosse um espetáculo, para viver aquele momento. E eles entendem um lado que nem sempre você vai ganhar o jogo. Então, isso foi muito legal, porque no primeiro jogo que eu cheguei lá, no jogo da minha estreia, a gente jogou contra o time do Paulinho, Elkson, um time era uma máquina, que era o Guangzhou. E a gente perdeu o jogo de 3-0. Eu entrei faltando uns 20 minutos assim. E a torcida cantando, e a gente perdendo de 3-0. E aí acabou o jogo, a gente foi dar a volta no estádio batendo palma para o torcedor. E o torcedor batendo palma da mesma forma, assim e tal. Os brasileiros eram amigos na China? Muito. Quem que era seu amigo na China? Cara, a minha vantagem é que no meu time já tinham 5.
5 brasileiros, então a gente se ajudava bastante. Mas sempre que tinha uma folga, ou nos anos de pandemia, porque a gente ficava 70 dias trancado dentro do hotel e não podia sair. A gente saía para treinar e voltava pro hotel. E passou então todos a família os times. lá? Não, minha família ficou aqui no Brasil. Ficou aqui no Brasil. Eles não conseguiram voltar. E aí a gente reunia, porque não podia sair do hotel, então todos os times estavam lá, a gente reunia todos os brasileiros e ia para um quarto. Eles iam pro quarto do Paulinho, fazia a resenha, ia pro meu quarto. Fazia o quê? Jogava poker, ficava conversando, conversa fiada, cacheta. Então, assim, os brasileiros, a gente se ajudou bastante lá. Eu fiz amigos lá, o Paulinho hoje, que tá do ex-Corinthians, que tá no Mirassol. Tá voando no Mirassol, né? Campanha maravilhosa, né? A gente tem uma amizade Paulinho, muito legal. Beijo pra você, um querido, sempre recebe a gente muito esse bem. cara é um fenomenal como pessoa. Como foi como jogador? Ele foi pra área de gestão de futebol, virou ali, né? O cara do Mirassol. Você quer isso na carreira, né? Cara, eu acho muito legal essa área, né? Eu até acredito que eu teria um certo sucesso se eu exercesse, mas a rotina eu não tô... nesse momento eu não tô querendo, não tô preparado para ter essa rotina de futebol de todo dia, aquela pressão, não ter tempo para família. Então, a princípio, eu não quero isso, mas não dá para dizer que eu nunca vou querer, né? Não sei, são possibilidades que podem acontecer no futuro. Que legal. E aí, aqui, troféu? O que tem de mais importante aqui? Esse aqui é o troféu da Liga lá, né? Podemos dizer, o Campeonato Brasileiro. E aqui são as 3 Copas que nós ganhamos. Vocês ganharam tudo. Você ganhou muita coisa. Eu fiquei 4 anos, né? E consegui 4 títulos e foram mais 4 vice-campeonatos. Então, assim, todos os anos nós chegamos nas finais. E no Brasil, aqui, ó... Tem troféu de melhor em campo, da temporada. Aqui também. Aqui esses aqui são de 16, né? Que eu fui o eleito foi o melhor volante. Bola de prata. Na seleção do campeonato. E aí ficou entre eu e Jesus na bola de ouro, acabou levando o Gabriel Jesus. Que fez um ano incrível. Mas era também tudo junto, né? E aí foram os 2 brasileiros que eu consegui ganhar pelo Palmeiras. E essa luva aqui? Essa luva é o goleiro do meu time, é um chinês, que era o capitão também lá da China, joga na seleção. E aí, quando teve minha despedida, ele pegou e me deu um quadro de recordação. E eu achei bem legal. É um cara que é referência na China. Que legal. Me deu essa parte de luva. E vocês vão achando, né, que é só essa parte aqui. Aí você vira, galera, tem na casa da esposa, que tem que se virar pra colocar tudo no meio da decoração da casa. Porque aqui, olha, galera, você junta tudo, essa camisa que você vai trocando nos jogos? Aqui aqui eu separei por partes, né, que são as minhas, que eu joguei. Aqui embaixo também ainda vai ter mais umas que tá aqui, porque ainda faltou um varalzinho aqui. Aqui são de amigos que trocou, que me deram, que eram mais próximos. E aí aqui vem as que eu troquei. Essas aqui são as que eu troquei. E me conta, qual foi o melhor jogo da sua história? Que você guarda, assim? Cara, o melhor jogo... Eu acho que é muito marcante o meu jogo contra o Corinthians em 16, né? Porque eu faço um gol e aquele jogo é uma peça-chave para aquele título em 2016, porque se a gente perde o jogo, o Flamengo jogaria contra o Santa Cruz, se ganhasse, passava a gente. E aí ia ser difícil retomar a liderança. Então a gente ganha do Corinthians lá em Itaquera e eu fazendo o gol. Então foi muito marcante. Mas o meu retorno depois da minha lesão de joelho, que eu fiquei 6 meses, foi sem dúvida assim, o jogo que eu tive mais altos e baixos assim, de adrenalina, de sensação, porque eu fiquei 5 meses e 15 dias parado, uma lesão de joelho, eu arrebentei meu joelho todo, e aí eu nunca tinha disputado na Libertadores. E eu, cara, tem que voltar pra Libertadores, tem que jogar. E aí consegui voltar. E aí fiquei no banco, o Cuca falou, prepara, você aguenta quanto? Aí os médicos, o fisioterapeuta falou, olha, 30 minutos no máximo ele consegue em alta intensidade. E aí a gente precisava ganhar o jogo do Barcelona de Guayaquil. E aí 0x0, a gente não tão bem. O Cuca falou, se vira, vai 45. Aí voltei do intervalo jogando. E aí com 5 minutos do segundo tempo eu já faço o gol. Só que aí o Dudu machuca, o Mina machuca nesse jogo e a gente acaba indo pros pênaltis. E faltando 2 minutos para acabar o jogo, eu tomo uma porrada muito forte no meu joelho que eu tinha sofrido a cirurgia. Aí o juiz acabou, a gente foi conversar com os médicos e eles falaram, cara, a gente vai ter que ver, vai ter que analisar.
como é que tá? Eu falei, cara, eu tô sem força, assim, não tô conseguindo pôr o pé no chão e tal. Aí o Cuca, quem vai bater? Eu tô vendo um falar, outro falar. E aí 4 falaram e aquele silêncio, ninguém mais falando. Eu falei, cara, eu tenho que assumir isso, né? Eu dentro de mim, por mais que eu não aguente, a torcida espera isso de mim. Então eu falei, não, eu bato o quinto. Só que eu não tava aguentando nem pisar direito. E aí foi acontecendo, aí a gente erra o pênalti e o Jailson pega o quarto, aí sobra pra mim bater o quinto. Eu tinha que fazer pra gente ter chance. Ou seja, a responsabilidade foi toda, né? Exato, e eu machucado, eu tinha feito o gol que levou o jogo pros pênaltis e aquela sensação, aí eu consigo bater e faço o gol mancando, assim, eu vou e bato o pênalti e faço o gol. A gente empata na disputa, aí vai pro alternado, a gente perde. Então, tipo assim, era pico de emoção. Fiz o gol, depois eu achei que eu tinha machucado. Loucura, gente, pênalti. Depois eu vou bater o pênalti machucado, consigo fazer o gol, logo em seguida a gente perde. E aí no final eu ganho um daqueles troféus de melhor jogador da partida do meu primeiro jogo de Libertadores. A mensagem que eu mais recebo do palmeirense é esse jogo que nós fomos desclassificados. Falando, eu não esqueço você naquele jogo, por todo esse cenário que aconteceu. Qual que é o seu sentimento pela torcida do Palmeiras? Cara, assim, é até difícil explicar. Eu tenho um carinho muito grande. É claro que não foi só mar de rosas. Quando eu machuquei na minha primeira lesão que eu tive, muita gente veio, reclamou e tal. Mas o carinho é imenso, assim. O torcedor palmeirense me fez sentir realizado, né, do que é viver o futebol por completo, assim. Porque quando você é criança, o que você espera? Um estádio lotado, uma torcida apaixonada, indo lá te assistir, te apoiando. E no Palmeiras eu consegui viver isso, né? E vai no Allianz, torce? Vou. Outro dia eu fui meio camuflado, né? Porque normalmente a gente vai no camarote e tal, e outro dia eu falei com minha esposa, vamos no meio da torcida e tal. Você foi no meio da torcida? Aí fui. Só que aí eu meti um boné, né, um pouco mais baixo, óculos, e fui no meio da torcida. Aí fiquei lá, aí teve um ou outro que olhava assim, será que é, será que não é? Aí durante o intervalo aí me descobriram, aí vieram, tiraram foto e tudo, mas aí na hora que começou o jogo eles também respeitaram, deixou lá torcendo. Que jogo que foi? Foi Palmeiras e Bahia. O Bahia fez o gol no finalzinho, Palmeiras perdeu o jogo, acho que 1-0, o gol do Bahia foi. É melhor não voltar na torcida não, fica no camarote mesmo, né? Mas a sensação é bem gostosa, assim, de estar. Hoje eu levo meu filho, né, meu filho tá gostando muito de futebol. Qual que é o goleiro mais difícil de enfrentar? Você falou de pênalti aí? Cara, dos que eu enfrentei aqui principalmente no Brasil, eu acho que o Fábio foi o que mais me chamou a atenção. Assim, de goleiro? De goleiro. Por quê? Cara, porque a constância dele dentro do jogo, ele era muito seguro, né? Eu acho que, por exemplo, eu tive o Cássio como para bater pênalti, eu acho que foi o que mais se olhava assim, caramba, parece que ele fica imenso. Agora, durante o jogo, assim, a segurança do Fábio, a liderança dele, e 1 contra 1, quando saía um jogador, eu nunca tive esse momento, mas os clubes que eu joguei, quando saía um jogador nosso cara a cara com o Fábio, em várias vezes ele conseguiu intervir e fazer a defesa. O maior rival sempre foi o Corinthians? O maior rival sempre foi o Corinthians. A gente teve um momento, né, de muito clássico contra o Flamengo, né, que ficou ali brigando com a gente para ser campeão, 16, 18... Que briga 19, até hoje, né? E até hoje, né? E a tendência é ficar aí muitos anos entre Palmeiras e Flamengo. E em alguns momentos também o Cruzeiro. O Cruzeiro também nas Copas, principalmente, acabamos enfrentando anos seguidos. Então foi um rival, assim, fora do estado. Mas em São Paulo, sem dúvida, o Corinthians foi o maior rival. Você acha que a rivalidade hoje é maior Flamengo do que Corinthians, não? A nível esportivo, sim. Isso não tem como negar, são os dois principais clubes dentro do nosso futebol hoje, né? Tanto em organização financeira, organização de time, jogadores. Então hoje são os dois clubes que vão dividir a atenção no futebol brasileiro por um longo período. E isso muito se deve à gestão que foi feita tanto do Bandeira no Flamengo, né, que aceitou tomar porrada, fez tudo o que fez para que o clube hoje estivesse dessa forma, e o Paulo Nobre pelo Palmeiras, um cara que mudou a história do Palmeiras. Para mim, o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, e para mim, na Libertadores, o Palmeiras vai ser o campeão da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras,
nível de Copa, de competitividade, se trombar com o Flamengo, tem a grande chance de ser o campeão, mas nos pontos corridos é difícil hoje não dar o Flamengo como o grande favorito. Quem é seu principal parceiro no futebol? Seu melhor amigo do futebol que você leva pra vida? Cara, tem alguns, né? O Dudu é um que a gente se fala bastante, assim, tem Agora tá carinho. pertinho, agora tá perto. Mora aqui também? Já se encontraram? Não, mas eu tô falando pra ele mudar pra cá. Ele ainda Você tá não veio tentando pra cá. convencer o Dudu pra vir? Fala, vem pra essa paz aqui, pra essa tranquilidade. Ainda ele não veio, não. Mas, por exemplo, o Praz também é um cara que a gente se fala direto, uma referência que eu tive dentro do futebol. A gente ia treinar junto, né? Porque ele morava próximo do mesmo condomínio. Então a gente ia trocando ideia, falando sobre futebol, sobre vida, sobre saúde financeira, que a gente precisa, os jogadores precisam pensar nisso, né? Então a gente trocava muito essas informações. Esses dois são os melhores amigos ali. São os que ficaram mais próximos, assim, né? E teve uns das antigas, que é o Wellington Paulo e o Irênio, que foi lá no comecinho. Meu pai é americano, eu lembro dele do jogo e ver o jogo do Irênio. O Irênio é meu padrinho de casamento, é um cara que a gente se fala bastante, então foi muito importante, tanto ele quanto o Wellington Paulo, para minha evolução de carreira. Esses caras me deram um respaldo no começo que não tem como esquecer. E vamos montar uma seleção de você, de quem você jogou junto? Vamos montar uma seleção assim, ó, Nossa de todos os tempos? Quem que é o goleiro que você jogou? Eu joguei com um cara bem mais ou menos chamado Dida. Ah, esse é pouco, esse é fraco. Eu joguei com Muito Dida. Bom. Só ele pra desbancar meu irmão, né? Porque o irmão vai ficar bravo. Tinha que ir pelo coração e votar no meu irmão. Mas você jogou com seu irmão? Joguei no América, né? A gente começou junto, né? Eu não cheguei a estar dentro de campo junto com ele, mas ele estava no elenco, fez jogos também, então eu vou pôr o Dida. Na lateral direita, Jean, vou pôr o Jean de lateral. Lateral esquerda, Zé Roberto. Esse não para de treinar nunca, né? Esse, você vai ser igual o Zé na academia? Não dá. não tem essa possibilidade. O Zé é fora do normal. Mas um dia eu chego lá, Zé. Eu tô tentando, às vezes eu mando pra ele, ó, tô aqui também, viu? Na zaga, Mina e Dracena. Volante. Não tem como eu não pôr o Tietê. Foi a minha melhor dupla, assim. Foi? Um cara que eu, sem dúvida, que eu mais tive conexão de jogo. A gente começou a jogar assim, parecia que a gente já se conhecia de anos. Um olhava pro outro, já sabia o que ia fazer. A bola saía fácil, top. Cara, era impressionante a conexão. E a gente se completava, porque o Tietê tem um jogo muito curto, muito bom, né? E eu tenho lançamentos, chegada na área, então assim, a gente se completou bastante. Então, o Tietê, e aí os outros meias, aí tem muita gente, cara. É difícil até de... Quem quer jogar com você? Mas tem que se colocar. Então eu, Tietê e... Cara, eu vou Pode ser ofensivo também, joga lá pra frente. Tem essa parte, né? Não, mas eu vou pelo coração e, como eu falei aqui, eu vou colocar o Irênio por tudo que ele fez no início da minha carreira, tanto que ele me ajudou. E foi um cara que também jogou muito, né? Às vezes muita gente vai falar quem é Irênio e tal, mas quem conheceu, quem acompanhou, era um meia canhoto muito, muito habilidoso. E aí no ataque, Dudu, Gabriel Jesus. Fraco esse ataque aí. E vou colocar um também que pouca gente conhece, mas um cara que tem um potencial, talvez é uma pena que ele não tenha tido a oportunidade de se destacar no Brasil, que é o Crisan. Está hoje na China, no Shandong. É um potencial assim, absurdo de jogador. Quem sabe ainda ele não apareça no Brasil, né, não retorne. Mas hoje já está com 28, 29 anos, não teve nenhuma passagem, então acaba sendo um pouco difícil por isso. Mas é um centroavante assim que é difícil. E o treinador? Treinador? Nossa Senhora. Eu vou colocar o Cuca. Tem uma briga muito boa aí entre ele, Filipão e o Givanildo. Mas eu vou deixar o Cuca porque aquele time de 2016 assim jogou de uma forma
foi o melhor time que eu joguei, assim. Tem algum time que você queria ter jogado e não jogou? Olha, eu queria talvez ter jogado ou no Cruzeiro ou no Atlético aqui em BH. Eu acho que teria sido legal. Eu tive para ir para os dois clubes, né? Tive para ir para o Atlético em 2013, se não me falha a memória, 12 ou 13. E no Cruzeiro de 11 para 12 teve essa possibilidade de eu estar indo para o Cruzeiro. Acabou não dando certo. Então acho que seria legal também se eu tivesse jogado por um dos dois. Quem que é a sua referência no futebol? Sempre foi o Zidane, assim, foi o cara que eu mais gostava e parava para assistir. E no Brasil, por mais que não seja a posição, a superação que teve o Ronaldo foi o cara que me inspirava bastante. Alguém que você queria ter jogado e não jogou junto? Queria ter jogado com esse cara. O Ronaldinho, sem dúvida. Ou o Ronaldinho... Era só ter vindo pro Galo, entendeu? Era ter vindo pro Galo. O Neymar também seria uma felicidade enorme poder jogar com ele, porque eu joguei contra também, foi outro que, assim, até no jogo que eu joguei foi o cara que me chamou mais atenção, assim, dentro de campo. Tanto o Neymar, o que ele fez em 2012 contra a gente lá no Canindé, mesmo o jogo ficando 0-0, acho que ele amarelou uns 7 jogadores do nosso time. Difícil, né? Não tinha como parar, ele estava sempre num estágio acima, né? Quando a gente pensava em alguma coisa, ele já tinha saído já, então foi quem mais me impressionou. Se você pudesse olhar para o Moisés do passado e falar, você imaginava que você poderia ter vivido tudo isso, o que você diria pro Moisés moleque ali na base, vendo hoje sua história? Cara, eu diria que aquele sonho, né, que ele teve, as dificuldades, porque aquele Moisés ali sofreu muito, assim, para conseguir alcançar o sonho. Os meus pais sempre me apoiaram, me incentivaram, mas nunca me colocaram a pressão que eu teria que ser. E as coisas foram acontecendo natural. E aí, toda a dificuldade de não ter dinheiro para ir treinar, de ter que ir andando às vezes, de passar por algumas dispensas, né? Ser mandado embora de alguns clubes, inclusive do América, onde eu fui mandado embora e voltei depois. Todo aquele esforço valeu a pena. A realidade é que não é fácil. Muitos pais querem depositar algumas coisas nos meninos, jogar uma pressão, mas não tem a dimensão do que é viver o futebol ali na base, situações precárias, difíceis. E se não tiver muita resiliência, muita vontade de realmente quebrar barreiras, porque é uma atrás da outra, você não consegue. E aquele Moisés conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, com tudo que ele passou, você conseguiu. Aê! Agora, só para não ficar triste, terminar triste, já mostrar como é que é a vida dele aqui agora. Porque agora sim, ele vai buscar as crianças na escola, como é que é a rotina? Agora eu acordo 6h30 da manhã, levo as crianças na escola, volto pra cama, durmo até umas 8, 9 horas. Aí tem que passar por aqui de novo, os quartos são pra cá, né? Aí, os quartos são pra lá. Aí desço, vou lá, tomo meu café, tranquilo. E aí depois eu olho pra academia, fico ali, vou agora, vamos lá, vou. Vamos mostrar. Nós vamos mostrar e vamos ver como é que vai ser. E agora o jogo que ele assiste normalmente aqui? Quando não tô no estádio, né? Não, essa arquibancada é bem boa, viu, gente? Agora eu assisto aqui, ó. No conforto. Mas você consegue ficar sentadinho? Você levanta, briga, xinga? Sentadinho, deitado aqui, ó. Na paz? Você não é aquele tipo de pessoa que fica nervoso na hora do jogo? Eu coloco aqui, ó. Deito aqui e fico. Ó. Ui. Ó. Perninha pro ar. Dando umas cornetadas, né? De leve. Pô, como Vira é que errou isso treinador? aí? Não é possível. Vai errar um lance desse. Aí você fala, muito mais fácil ficar aqui, né? Daqui é fácil, mas daqui eu nunca erro. Daqui eu nunca erro. Aí você pode analisar se foi pênalti, o VAR. Isso é uma coisa que me irrita, viu? Eu olhando aqui, eu falo assim, mas como que os caras no VAR não estão vendo? Se eu daqui eu já vi o lance, os caras ficam lá demorando. E a gente aí não pode saber se é gol, se não é, se comemora. Cara, você olha daqui e fala assim, não é possível que os caras estão demorando por causa de um lance desse, né? E aí fica aquela hora, VAR no Brasil. Você é contra o VAR? Não sou contra o VAR, sou contra o mau uso do VAR.
Eu tinha que ter um impedimento semiautomático, né? Exatamente. Essas coisas Acaba não tem com que o ser... futebol. Porque, exato, o impedimento o frame ali, eles colocam da forma que eles querem. Eles ajustam no... Você jogou com e sem. Você foi mais Joguei feliz com e sem. E eu passei raiva com e sem, mas eu prefiro... Eu passei raiva com e sem. Mas eu prefiro, assim, alguns erros, se acontecem quando não tem VAR, você entende, faz parte. Agora, quando tem VAR, a pessoa erra e olha, Ainda alguns atrasa lances... 10 minutos de jogo, né? Cara, isso é inadmissível. Isso realmente é bem complicado. Se você soubesse que a aposentadoria era assim boa, você teria aposentado antes, né? Cara, eu vou falar com você que talvez eu só não aposentaria antes, porque como eu planejei tudo, como eu queria terminar, o tempo era esse. Então, mas eu falo assim, foi uma das melhores decisões que você tomou. Porque realmente eu parei assim e tô muito realizado. Não tem aquele sentimento, poderia ter ido mais um pouco. Faltou alguma coisa na sua carreira? Não, eu acho que eu conquistei aquilo que Deus permitiu e aquilo que eu mereci. Gosta de um vinhozinho, tá vendo, galera? Gosta ainda preciso... Tá com pouco vinho, gente. Pode dar 20 presente pra ele aqui, ó. Ainda preciso colocar algumas garrafas. Mas aqui, a minha história é legal, porque meu pai me trazia nesse condomínio, ele pedia um amigo para me autorizar a entrar nesse condomínio pra gente ficar jogando peteca, brincar no clube aqui. Então a gente vinha pra cá para divertir, né? Porque a gente não tinha essa possibilidade e anos depois eu tendo essa casa aqui hoje. Qual que é o lugar preferido aqui? Cara, a área que eu mais gosto é a área gourmet, né? Que é onde eu faço meu Achei que você ia falar academia, entendeu? Olhar a piscininha. Academia até vou, gosto bastante, mas não é a preferida, a esposa, fiquei sabendo que é a esposa dele que leva, né, pra academia, ela que te puxa. A minha esposa hoje, eu falo que ela era sedentária, assim, ela não gostava de fazer nenhum esporte, era muito parada mesmo, eu até insistia, faz alguma coisa, você vai gostar e tal. Ela tentava, não ia. E aí, de 2 anos... Vamos lá intrometer nela, vamos falar com ela. Eu vou perguntar se ele já treinou, se ele tá contando pra gente aqui, ó. Mentira, vamos ver se ele... Sinuca também rola? Sinuca eu gosto de brincar. E aí, ó, pra quem não acha que é mentira... Ele já treinou hoje ou não? Ali, ó. Se não treinar, você fica em cima, né? Olha os papagaios. Aí, ó, até hoje? Até hoje, não, eu gosto muito. Só que esses aí antigamente tinha cerol, hoje não pode mais cerol. Não, agora é linha branca. E aqui no condomínio não precisa de cerol, né? Porque ninguém vai me mandar, ninguém vai... Então aqui é tranquilo. E ali é minha área de churrasco, é uma das minhas áreas preferidas. Você faz churrasco? Você é bom de churrasco? Eu gosto muito. Eu gosto bastante. E aí não podia faltar, gente? E tirando essa área aí, o que eu mais gosto tá aqui embaixo. Campinho de futebol. Mas não é o campinho de futebol, não. Não é? Não é o campinho de futebol. É a quadra de areia. Hoje é onde eu mais me divirto. Meu hobby principal hoje é jogar futevôlei. E além de ser um hobby, hoje se tornou minha profissão, né? Hoje eu sou sócio do Bux, faço um trabalho de futevôlei maravilhoso lá. A gente quer fazer parte do movimento para o esporte se tornar olímpico, então a gente tem um trabalho incrível, temos os principais atletas do mundo dentro do Bux. Então aqui é o seu cantinho especial. Hoje Inclusive eu tenho até eu tô fazendo um torneio aqui semestral, né? E tem jogos uma vez por semana e hoje é o dia que tem. Hoje tem torneio? Hoje tem torneio aqui. Aqui, ó, a rede é toda personalizada, gente. Moisés 10. E aqui fotos da sua carreira. Dos dois lados. E quem mandou fazer pra mim foi minha esposa, ela que te deu de presente. Me deu de presente. Eu falo isso até para alguns meninos com quem eu joguei nos últimos anos. Eu falo, cara, eu sempre tive um objetivo de ganhar 50 mil reais por mês ao longo da minha carreira. E eu falava que se eu ganhasse isso, eu não poderia sofrer no futebol, sofrer no meu pós-carreira. E graças a Deus eu consegui, né, passar esses valores. E sempre que eu atingia um novo contrato, que eu melhorava meu contrato, eu falava, cara, eu tenho que guardar isso, eu tenho que me preparar. Graças a Deus eu tive sucesso esportivo
e tive sucesso financeiro. E sucesso com a família, né? É, Com a exato. família. Não, e já são... Minha esposa participou de toda a minha carreira, né? Porque foi minha primeira namorada e nós estamos juntos já há 17 anos, 18 anos vai fazer. E Com filho. com filho, criado, 2 meninos abençoados, assim. Meu pai e minha mãe conseguiu acompanhar toda a minha carreira. Eu voltei para jogar no América aqui, por gratidão à América e para ter meus pais próximos também, acompanhar meu último ano. E eles iam aos jogos. Todos os jogos eles foram, todos os jogos, sem perder um. E meu pai até, tanto ele quanto minha mãe, até fala, sério que você vai parar? Eles queriam que eu ficasse mais um pouco, né? Nossa, eu achei que eles iam falar, chega, deu! Até hoje ele fala, será que não dá ainda? Porque de vez em quando aparecem alguns clubes, né? Você não quer voltar, você não quer... Eu falo, cara, obrigado, não quero. Aí quando eu comento com ele, ele fala, você tem certeza? Pois é, te agradecer, deixar ele jogar o futebol e organizar o torneio dele aqui, entendeu? E te agradecer e desejar mais sucesso ainda, que você alcance mais, porque tem hora que o cara lá de cima olha e fala, vai brilhar a sua carreira. Eu Que inspire, agradeço, né? Eu agradeço por poder contar um pouquinho dessa história, né? Que foi uma história muito legal, que eu conto assim com o maior orgulho, né? Porque realmente só quem passa pelo futebol assim, sabe o quão difícil é. Então, agradecer a Deus, agradecer a minha esposa, meus filhos, meus pais, porque eles fizeram parte desse sucesso que eu tive, né? Sem eles, assim, eu acho que eu não teria tido tanto sucesso quanto eu tive. É isso, galera. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Beijo pra vocês. Comentem aqui, ó. Vai falando se você viu ele lá no jogo. E o dono da chuteira, ó, devolve. Ele quer colocar lá no acervo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Um abraço.